Vamos lá, pessoal? Vamos lá? Bom dia a todos. Queria agradecer a presença aí de vocês que estão aqui em sala. Muito obrigado pela presença. Vocês estarem aqui logo cedo num sabadão já demonstra que ninguém aqui está para brincadeira. Todo mundo aqui está para passar em concurso mesmo. Queria agradecer o pessoal que está em casa aí. Muito obrigado. E agradecer também ao pessoal do Múltiplos por ter me provido a possibilidade de estar aqui hoje, de participar dessa equipe. Queria agradecer também ao pessoal do Provas de TI por ter me indicado, principalmente o professor Walter Cunha, que me indicou, dividiu a disciplina comigo aí. Queria agradecer ao professor Gustavo Vilar, meu mestre, o mestre de todo mundo aí, esse é o cara. Agradecer também ao Felipe Leite, o Lúcio Camilo e toda a equipe aí do Provas de TI, tá certo? Bom, vamos começar lá? Vou falar um pouquinho aqui, me apresentar. Bom, me chamo Rafael Eduardo Barão, tá? Esses aqui são os meus e-mails de contato, rafbarão@hotmail.com e barãor3@gmail.com. Podem mandar e-mail aí, fica à vontade, não tem diferença em nenhum dos e-mails aí, pode mandar a hora que quiser, qualquer dúvida e tal. Só peço que aquilo que for dúvida de questão, alguma coisa assim mais de cunho geral, peço para que vocês postem ali na lista itinerante, no TI Masters, para ficar um negócio aberto para todo mundo, né? Para que todo mundo tenha acesso e a gente possa compartilhar a informação, tá certo? Agora, tudo que for de cunho particular, fiquem à vontade para mandar e-mail assim. Vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim aqui. Eu sou perito criminal federal do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça. Estou lotado atualmente na Superintendência Regional do Estado de São Paulo. Lá é a minha lotação, né? E eu passei nesse concurso juntamente com o Gustavo Vilar. Não sei se vocês sabem, eu estudei com ele cerca de 3 anos aí. Ficamos 3 anos juntos na guerra, ele lá na Paraíba e eu em São Paulo, estudando aí para conseguir esse cargo. Graças a Deus deu tudo certo. E até 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente estava aí na situação de vocês, estudando, ralando aí. E a nossa hora chegou, assim como vai chegar a hora de todos vocês aí, tá certo? Bom, eu fui administrador de redes do Poder Legislativo da cidade de Guarulhos, né? Também é um cargo público que eu passei e tomei posse efetivamente. É um cargo que me deu uma certa experiência, foi bem bacana a experiência tanto na área técnica como na área pessoal. Eu sou graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Eu terminei minha graduação em 2010, acho que foi 2010 mais ou menos. E eu destaco como principais aprovações aqui, primeiramente, né, graças a Deus, a PF 2013. E no decorrer dessa jornada até conquistar o cargo da PF, eu fui prestando vários concursos para aprender, justamente porque a gente sabe que treino é treino e jogo é jogo, né? Então o que acontece? É muito importante que vocês sempre façam concursos da banca que vocês estão almejando o cargo, porque a gente vai pegando experiência, principalmente na parte da redação, que é uma coisa que é difícil a gente treinar. E a gente vai treinando e aí, consequentemente, vai obtendo mais experiência nisso aí, tá? E aí eu destaco como aprovação o SERPO em 2013, que eu passei para o cargo de analista de suporte, a ANP em 2012, que é a Agência Nacional do Petróleo, para o cargo de analista administrativo, o CNJ em 2012, para o cargo de analista judiciário, e a Câmara Municipal de Guarulhos em 2012, o cargo que eu tomei posse, e o DataPrev em 2008, que eu nem lembro o cargo, foi com foco em banco de dados, tá? E também sou professor do Provas de TI e do itinerante, da rede itinerante, e agora do Múltiplos, né? Então vamos para frente. Opa! Bom, deixa eu explicar para vocês como é que ficou dividido o assunto. Vocês já tiveram os encontros com o Walter, né? E o Walter teve aquela abordagem mais bottom-up, né? Que foi da camada física, enlace, redes, e eu fiquei com a parte mais alta e com tecnologias de rede, né? Bom, inicialmente eu iria continuar a abordagem bottom-up, falando da camada de transporte, falando da camada de aplicação e gerenciamento de redes. Só que como o TCU está aí já, e eu acho que a maioria que vai prestar, e é importante prestar mesmo, eu resolvi inverter, porque o TCU ele vai cair muito pouco a parte de rede, não sei se vocês perceberam. E o foco grande no TCU está em VoIP, QoS e roteamento, que são matérias aí que geralmente reprova a maioria dos candidatos, né? Que são matérias um tanto quanto complexas. Então eu resolvi inverter. Então no nosso primeiro encontro falaremos de VoIP, com o foco nos protocolos SIP, H323, RTP e RTCP, além de outros conceitos, obviamente, né? QoS, na sequência, falaremos de DiffServ, IntServ, RSVP, que é o protocolo do IntServ, e o 802.1Q, que também são aí geralmente os protocolos mais cobrados.
E roteamento, RIP, OSPF, BGP e esse cara novo aqui, que é o VRRP, que está aparecendo desde 2012, principalmente nas questões do CESP, ele tem aparecido constantemente. No nosso segundo encontro, camada de transporte, TCP/IP, falaremos bastante do TCP/UDP, dos estados do TCP, do handshake, dos flags. Camada de aplicação, TCP/IP também, HTTP, DNS, DHCP, FTP e todos os protocolos de e-mail, né? SMTP, POP, técnicas anti-spam e tudo isso aí. Bom, gerenciamento de redes, não poderíamos deixar de falar do SNMP, MIB e RMON, tá bom? Vamos lá. Eu ainda estou apanhando com esse negócio aqui. Como é que foi o critério de seleção das questões? Todos os princípios que o Gustavo Vilar e que o Walter Cunha utilizaram no decorrer das suas aulas, eu também vou utilizar e sigo aquilo à risca. Só que aí eu resolvi deixar um pouco mais claro aqui como é que eu utilizei os critérios de seleção para escolher as questões aqui. Bom, primeiramente questões complexas, né, pessoal? O GAT já é um curso que o pessoal já está um pouco mais avançado e tal, então eu foquei nessas questões complexas, questões polêmicas. Muitas vezes aí vocês podem, sei lá, discordar da minha opinião com relação ao gabarito tá certo, concordar com a banca ou discordar, fiquem abertos, a ideia é essa mesmo. Questões recentes, a gente tentou focar nisso, mas nem sempre é possível. Nas questões dos últimos 5 anos aí, de 2010 a 2015, né? Mas vai aparecer aí questão de 2008, mas se aparecer uma questão antiga, é porque é uma questão boa, uma questão que vai agregar conhecimento para vocês. E também questões didáticas, né? Aquela lá que geralmente é repetida, muitas vezes ela aparece várias vezes e tal. Com a ideia de solidificar o conhecimento. Bom, dinâmica da aula aqui, as questões sugeridas pelos alunos, aquela história que o Gustavo Vilar já falou para vocês, devem ser enviadas por e-mail já transcritas, né? E a cada sábado nós pegaremos aí e aquelas questões que forem pertinentes, no próximo sábado, a gente vem e resolve, tá? E o pessoal que está em casa, dúvidas durante a aula devem ser enviadas no duvidas.agora@multiplos.com.br. Bom, qual foi a bibliografia que eu utilizei no decorrer da elaboração das aulas? Foram essas aqui. Primeiro deles, não pode faltar, é o Tannenbaum, né, pessoal? Esse aí é o mestre Jedi aí da parte de redes. Outro livro bom é o do Kurose, né? Que muita gente conhece também, o pessoal fala que ele é mais didático e tal, porque ele tem uma abordagem mais top-down, né? E aí fica aquela coisa mais tranquila de entender do que o Tannenbaum. Outro livro que eu uso de vez em quando é esse William Stallings aqui. Eu não recomendo que comprem ele não, porque ele é um livro muito teórico. Às vezes quando eu não encontro uma resposta para uma questão, eu dou uma olhadinha aqui e tal, mas ele é um livro bem teórico, não recomendo. Agora esse aqui, pessoal, quem quiser se aprofundar, esse livro aí tá com tudo. É o livro Comunicação de Dados e Redes de Computadores, que é do Forozan. Esse livro parece um bloco de concreto, assim, ele tem umas 1000 e poucas páginas e tem muita coisa nele, e ele é bem didático. Então, quem tiver vontade de se aprofundar aí, tiver uma questãozinha que não sabe, é interessante ter esse livro aí. E quando a gente não consegue achar nada no livro, nenhum das bibliografias consagradas, a gente tem que apelar para o core mesmo, né, pessoal? Que é o IETF, que é o que padroniza, estabelece as RFCs dos protocolos, o ITU, que é aquela parte também que padroniza todo o conceito de telefonia, envolvendo os protocolos H. alguma coisa, H.323, 245, por aí vai, e o I3E, desculpa. E o I3E, que é aquela parte de padronização de rede local, tá? Bom, questões que a gente utilizou. Pessoal, é sempre importante resolver muitas questões, principalmente das principais bancas, CESP, Fundação Carlos Chagas, ESAF e Sesgran Rio, tá? Por quê? Porque as outras banquinhas aí que não são muito conhecidas tomam sempre como base as bancas mais conhecidas, né? Então são elas que ditam as regras aqui, tá? Importante resolver questões. Bom, todo mundo aqui falou um pouquinho sobre a parte, dando algumas dicas e tal, tanto o Vilar, o Walter Cunha, e eu queria deixar algumas dicas para vocês também, que a gente adquiriu no decorrer da jornada aí como concurseiro. Primeira delas aí, pessoal, revisão constante. Tudo aquilo que você aprende, você tem que revisar. A revisão, ela é tão importante quanto o aprendizado de novos conhecimentos, tá certo? Por que é importante? Porque tudo aquilo que a gente estuda, a gente tende a esquecer. O cérebro da gente, ele funciona que nem uma memória RAM, daquela de pente normal. Aquela memória, o que ela contém? Ela contém uma série de capacitores ali dentro. E essa memória, ela precisa constantemente de um refresh. Se ela não tivesse refresh, aquele pulso elétrico que está lá dentro, ele vai se dissipar e a informação vai perder. O cérebro da gente é a mesma coisa. Você pode ler o Tannenbaum 3 vezes. Quando você chegar no final, aquilo que você aprendeu no começo, você já vai ter esquecido boa parte e, consequentemente, vai errar as questões.
E quais técnicas aí que eu e o Gustavo Vilar utilizamos muito para a parte de revisão? Primeiro, mapas mentais. Quem nunca ouviu falar, é importante que procure isso aí. Mapas mentais são técnicas mais intuitivas de você fazer o seu resumo, porque elas são ilustrativas e mais intuitivas. Então o mapa mental é mais ou menos um esquema assim, você coloca a informação central aqui no meio e ramifica essa informação de forma hierárquica, contendo vários ramos aqui e tal. Cada um desses ramos tem uma cor diferente, você adiciona figuras. E aí o que acontece? Tudo isso ele entra como um gatilho no seu cérebro para poder disparar aquela informação e você se recordar do assunto, tá? Outra técnica muito importante que ajudou muito a gente foram os flashcards. Em especial o Anki, a ferramenta Anki, eu não sei quem já ouviu falar aqui. Ela é uma ferramenta que basicamente você cria um cartão, né? Esse cartão ele contém uma frente e um verso. Você monta aqui, por exemplo, qual a porta do HTTP? Aí você coloca, porta 80. Hoje, quando você cadastrou essa informação, você vai lembrar dela na hora. Amanhã pode ser que você esqueça. Então esses cartões, eles tendem sempre a te recordar. Porque o Anki ele vai mostrar para você no dia seguinte assim, qual é a porta do HTTP e você vai ter que forçar a sua memória a lembrar da porta 80. E aí ele vai te dar prazo de revisão. Ah, você quer rever esse card daqui um dia, daqui 2 dias, daqui um mês. E aí você seleciona e isso aí está sempre te cobrando. É igual na segunda série ali, quando a gente tem que decorar a tabuada. É mais ou menos isso aqui. É aquela chamada que você tem que estar sempre lembrando e recordando, tá? Que é o processo de memorização aí, de repetição contínua. Eu esqueci de falar, o mapa mental, a gente utilizava a ferramenta Intellimap. Ela não é muito conhecida, mas é uma ferramenta bem simples. A ideia dela é ser simples mesmo para você estar ali estudando, estar aprendendo conteúdo novo, já estar montando um mapa ali, tá bom? E revisar esses mapas aí pelo menos uma vez por mês, no máximo uma vez a cada 2 meses, para estar sempre revisando a matéria. E obviamente todo mundo já falou, né, pessoal, resolução de questões, é muito importante isso aqui, e das principais bancas. Não sei se o Gustavo Vilar falou, 20 mil ali você fica tranquilo, 20k é garantia de sucesso. Eu lembro que na época que a gente estudava também foi mais ou menos isso aí só do CESP, então chega uma hora que você já lê a questão ali do jeito que ela é montada, você já sabe se ela está certa ou se ela está errada. E é importante também o estudo em grupo, gente. Estudo em grupo, o pessoal de TI geralmente pensa, o cara é concorrente, ele vai tomar minha vaga. Não é assim que funciona. A colaboração é o que leva à aprovação muito mais rápido do que a concorrência, tá bom? Então, vamos para frente, vamos começar. Vamos lá, começar por VoIP. Primeira questão que caiu na ANTAC é do CESP. Com relação a protocolos VoIP e a videoconferências, julgue os itens a seguir. Bom, item 1. Na pilha de protocolos que envolvem o H323, o H245 controla a abertura e o fechamento de canais lógicos para áudio e vídeo. O H323 utiliza o protocolo RTP para o transporte de dados de áudio e vídeo. Bom, pessoal, gostaria de fazer uma revisãozinha aqui sobre o H323 com vocês. O H323 tem algum problema aí? De fazer uma revisãozinha? Ou vocês... Ah, então tá bom. Então tá bom. O H323, pessoal... O H323, todo mundo tem medo dele porque ele é um bloco monolítico, ele é o Godzilla da telefonia VoIP, né? E ele é dividido em uma série de protocolos. Quais são os principais protocolos do H323? É o H225, tá? Call Signaling, que é o sinalização de chamada. Esse cara é o cara que vai estabelecer a chamada de um ponto A a um ponto B, tá? Aqui a gente tem o H225 Call Signaling. É ele que transforma, digamos assim, a grosso modo dizendo, a internet, a rede IP, numa chamada telefônica, fornecendo aí tons de discagem, toda aquela parte de telefone mesmo, o sinal de chamada e etc. E muitas vezes o call signaling nas questões, e isso aqui é um grande problema, ele aparece como Q931, que é a forma de sinalização, é o padrão de sinalização
que foi definido pela ITU e que esse protocolo H225 utiliza. Então a primeira coisa, quando vocês encontram o H225 na questão, a gente tem que ter em mente, pô, ele está falando da sinalização ou ele está falando do RAS. A gente já vai falar do H225 RAS, tá, pessoal? Que para ajudar ele tem o mesmo nome do H225 normal, tá? Bom, uma vez que a gente estabeleceu a chamada, a conexão inicial de um ponto A a um ponto B, o que a gente precisa definir? Isso numa rede de dados. A gente tem que definir codec, a gente tem que definir a porta dinâmica na qual os dados serão transportados, os dados de vídeo ou os dados de áudio. E quem faz esse papel é o H245, tá? O H245 é ele que vai definir codecs, os codecs que serão utilizados, é ele que vai definir as portas dinâmicas que serão estabelecidas, tá? Entre outras funções. Uma vez que ele estabeleceu essas portas dinâmicas, que são as portas do RTP. O RTP é o burro de carga do VoIP. É ele que transporta tanto o fluxo de áudio, não repara na letra não, que é um garrancho, meu. Vídeo, é ele que é o burro de carga. Então, numa chamada normal, de um ponto A a um ponto B, inicialmente, primeira coisa que acontece, usa-se o H225CS, ou, também chamado pelas questões de Q931, estabeleci a conexão inicial. Depois disso, o que eu faço? Entro em ação com o H245, que é ele que vai definir os codecs que serão utilizados, codificação, transformando a codificação analógica em digital, e estabelecer as portas dinâmicas do RTP, que é o burro de carga. Só que para ajudar, o H225 RAS é um outro protocolo do H323. E em que cenário que a gente tem o RAS? A gente tem quando existe a figura do gatekeeper. Gatekeeper. A gente já ouviu falar sobre esse cara, acredito que a maioria aqui já ouviu falar. Quem que é o gatekeeper? Ele é o manda-chuva dentro de uma zona H323. Então aqui, imagine que nós temos aqui alguns computadores que estão conectados ao gatekeeper, preenchendo uma zona H323. Então o que acontece aqui? Todo mundo que estiver dentro da zona H323, elas só conseguirão fazer chamada se o gatekeeper permitir, porque é o gatekeeper que vai estabelecer o fluxo, vai gerenciar a banda, vai realizar toda essa parte de chamada. Isso no cenário zona H323. Já quando nós não temos um cenário com a zona H323, a chamada ela é feita ponto a ponto e é utilizado o H225 call signal diretamente, tá? Bom, para não ficar tão complicado assim, eu mostrei aqui, vou colocar aqui um fluxo que eu fiz. Que a gente fez. Aqui, ó, explicando melhor isso aí. Qual é esse cenário? Nós temos aqui um computador que ele está dentro de uma zona H323. Logo, está subordinado ao gatekeeper, tá bom? Então ele quer fazer uma chamada. O que ele faz primeiro? Ele utiliza o H225 RAS. Para quê? Para saber se existe um gatekeeper na rede. Falou, ó, tem um gatekeeper aí? Eu preciso fazer uma chamada. Aí o gatekeeper responde e fala, beleza. Aí ele fala, então eu quero fazer uma chamada para o fulano de tal. Então aí ele vem para o gatekeeper e o gatekeeper dá a permissão para ele fazer a chamada. E aí o que acontece? Ele inicia a chamada. Qual é o protocolo que faz a chamada, pessoal? O H225 Call Signaling, ou Q931, tá? Aí ele faz essa chamada para o gatekeeper e o gatekeeper aqui ele vai atuar como relé. Ele vai refazer essa chamada para o terminal da internet, que é o destino de fato, tá bom? Feito isso, a chamada, ele atendeu a chamada e retornou aqui a mensagem afirmando que a chamada se iniciou. Beleza, a chamada já começou. Só que eu tenho ainda, a conexão já começou, desculpa, mas eu tenho aí codecs definidos, portas dinâmicas, o meu fluxo já está fluindo? Não. Quem que eu tenho que utilizar para isso? O H245. O H245 é o cara que aí, sim, ele vai fazer o meio campo, estabelecendo os codecs e as portas dinâmicas que serão utilizadas pelo RTP para transportar os dados propriamente, o áudio e o vídeo, e o RTCP, que vai ser o cara que vai ficar monitorando ali
o fluxo, né? Reparem aqui que o gatekeeper, ele atua como relé até o H225 call signaling. A partir do Q245, H245, ele já dá a conexão diretamente entre o terminal que está dentro da zona H323 diretamente com o terminal na internet, tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Nenhum? Tá sim. Esse aqui eu coloquei para esclarecer melhor as questões, tá bom? Vai estar no material, fiquem tranquilos, eu vou disponibilizar depois tudo isso aqui para vocês. Não precisa nem ficar copiando. E aí vem o fluxo e segue a chamada, o RTP e o RTCP, tá bom? Se não houvesse uma zona H323 e esse terminal, estivesse conectado diretamente na internet, sem a presença do gatekeeper, esse protocolo seria desnecessário, o RAS, e essa chamada seria feita diretamente entre o terminal aqui da esquerda e o terminal ali da direita, utilizando diretamente o H225 call signaling ou Q931. E aí segue o fluxo aí, tá bom? Tinha mais uma coisa que tinha que falar aqui. Bom, mas enfim, eu vou lembrando no decorrer aí. Beleza? Deu para revisar? Legal? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pessoal, por favor, hein? Pois não. Control. Esse aqui o colega perguntou. Qual que é a sigla aqui do RTCP? RTP, Real Time Protocol, e o RTCP, Real Time Control Protocol. Muita atenção a isso, que isso é alvo de questões, viu, pessoal? A palavra-chave do RTCP é controle. Geralmente as questões pegam, a gente vai ver aqui, e trocam, fala que o RTCP transporta e não faz controle. Não, não é isso. O RTCP, ele controla. Digamos que o RTP, ele é o caminhão. Ele é o caminhão que está transportando os dados. Quais são os dados? Áudio e vídeo. E o RTCP é o pessoal que está ali na central monitorando o RTP. Então está ali monitorando e falando, ó, o caminhão está passando por tal local, então, o pessoal está gerenciando o GPS, por exemplo. Ah, acabou de passar por tal local, ó, o caminhão está muito rápido, vai devagar. Ele fica só gerenciando isso aí, controlando. Tá legal? Oi? Estatística também. Estatística também, com certeza. Sim, sim. A gente vai especificar mais direitinho isso aí no decorrer das questões, tá bom? Então vamos para frente. É importante lembrar dessa ordem, tá, pessoal? H225, H225 RAS, H225 CS e o H245, que forma o canal para o RTP e RTCP, beleza? Então vamos voltar para a questão aqui. Opa, estraguei a surpresa aqui. Bom, vamos lá. Voltando para a questão. Na pilha de protocolos que envolvem o H323, o H245 controla a abertura e o fechamento de canais lógicos para áudio e vídeo. Certo ou errado até aqui, pessoal? Certo, né? É exatamente isso que ele faz. O H245, ele faz aquele canal, ele estabelece os canais de áudio e vídeo que serão transportados por meio do RTP. Continuando a questão. O H323 utiliza o protocolo RTP para transporte de dados de áudio e vídeo. E aí, certo ou errado? Certo, é isso aí, exatamente isso. É o RTP que transporta a parte de dados, que no caso da telefonia VoIP é áudio e vídeo, tá bom? Então, questão certinha aí. Agora vocês já viram o gabarito, né? Aí fica mais fácil, né? Bom, item 2, vamos falar do SIP. Coisa importante também, pessoal, toda vez que a gente tiver, a gente vai ver nas questões aí, mas toda vez que a gente tiver protocolos, digamos, concorrentes, por exemplo, o H323 ele é concorrente do SIP. No QoS, o DiffServ é concorrente do IntServ. Muita atenção a isso aí, porque as bancas têm mania de ficar trocando. Troca um conceito pelo outro, já para deixar a questão incorreta, tá bom? Bom, item 2, vamos falar do SIP agora. O SIP, Session Initiation Protocol, diferentemente do protocolo H323, não utiliza o RTP para transporte de dados devido ao fato de possuir o seu próprio protocolo de transporte. E aí, pessoal, certo ou errado? O que vocês acham? Pode falar, não tem medo não. Hã? Utiliza? Perfeito, é exatamente isso. Por quê? O que acontece? O H323 ele é um bloco monolítico, é aquilo que a gente fala.
Por que ele é um bloco monolítico? Porque ele é uma solução completa, ele provê tudo. Ele fala, ó, você vai ter que utilizar o H225 call sign para chamada, o H245 para o estabelecimento de canais de áudio e vídeo, e vai ter que utilizar também, obrigatoriamente, o RTP. O SIP, ele obriga o uso do RTP? Não, ele não obriga, porque ele é um protocolo modular. Ele só se preocupa com a sinalização, que é o estabelecimento da chamada. Mas, na prática, o que é que acontece? O RTP é utilizado, de fato, pelo SIP. E, consequentemente, essa questão está errada, porque a questão fala que o SIP não utiliza o RTP, tá bom? E ele fala aqui que ele utiliza o seu próprio protocolo de transporte, o que é uma falácia, tá bom? Deu para entender? Então, questão 1 correta, questão 2 errada. Você lembra o SIP, o problema não é 232? Como assim? A RFC? Não, ele não faz parte da pilha de protocolos do H323. Ele seria equivalente, o que o colega perguntou, qual é o número do SIP dentro da pilha de protocolos H323. O SIP, ele não faz parte do H323, tá? Quem seria equivalente ao SIP aqui, no H323, seria o H225 call signaling, tá bom? O H225 call signaling, ele faz a mesma função do SIP, que é o estabelecimento da chamada, responsável pela sinalização, tá bom? Não confundam isso aí. E outra coisa, o SIP, ele foi padronizado pelo IETF, logo ele tem uma RFC e é um protocolo aberto. O H323 foi padronizado pela ITU. Tudo que é padronizado pela ITU, consequentemente, é fechado, tá bom? Não é aberto como tudo aquilo que é padronizado pelo IETF. Tá dando para acompanhar, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida aí, fiquem à vontade, tá? Item 1 correto e item 2 errado. Bom, item 3, questão do SERP de 2013. A respeito de VoIP e telefonia IP, julgue os itens. As audioconferências realizadas por meio de VoIP funcionam de maneira similar às conferências realizadas mediante telefones analógicos, divergindo apenas quanto ao modo de transferência dos dados de um ponto ao outro, uma vez que os telefones tradicionais empregam a comutação de pacotes e as redes VoIP a comutação de circuitos. Bom, como é uma questão mais compridinha, vamos quebrar ela em partes, que isso aí funciona muito bem no CESP. Vamos lá, por partes. As audioconferências realizadas por meio de VoIP funcionam de maneira similar às conferências realizadas mediante telefones analógicos. Certo ou errado, pessoal? Tá certo, né? Tá falando, o CESP está colocando aí de maneira bem abrangente, funciona de maneira similar, e a ideia da conferência é o quê? Mais de 2 participantes. Aquela reunião em localidades em que os participantes estão em locais distintos. Divergindo apenas, pronto, aqui já é um termo que a gente tem que ficar esperto. Isso aqui não quer dizer que a questão está errada, mas já é um termo ali que a gente tem que ficar esperto. Devem, necessariamente, sempre, tudo aquilo que for absoluto, a gente tem que ficar esperto. Mas vamos continuar que nem sempre está errado. Divergindo apenas quanto ao modo de transferência dos dados de um ponto a outro, uma vez que os telefones tradicionais empregam a comutação de pacotes e as redes VoIP a comutação de circuitos. Certo ou errado essa segunda parte, pessoal? Errado por quê? Porque inverteram. Característica típica do CESP. Então, as redes de telefonia normal, né, tradicional, elas utilizam o quê? Comutação por circuitos. E VoIP, que utiliza a rede comutada por pacotes, por quê? Porque faz parte da rede IP, né, pessoal? Questão tranquilinha. Beleza? Alguma dúvida? Pode continuar? Item 3 errado. Item 4. Caiu na ANTAC, em 2014 do CESP também. A gente vai ver muitas questões do CESP e da FCC, mas não é porque eu sou fã das bancas, não. É porque essa parte de VoIP, QoS e roteamento cai bastante nessas bancas. Nas outras bancas menos conhecidas é muito difícil aparecer esse tipo de questão. E é nessas bancas aí que a gente vai ter os melhores salários, então é importante a gente sempre focar nelas, né? Bom, o RTP, Real Time Transport Protocol. Primeira dica, pessoal, nem se preocupem com o que está entre parênteses aí definindo uma sigla, tá? Via de regra, isso não é a pegadinha da questão. Ah, eu não lembro a sigla do RTP, não tem problema. Não esquenta a cabeça. Eu, particularmente,
Não lembro de ter visto alguma questão em que a pegadinha era justa a sigla ali. E mesmo que a sigla, vocês saibam da sigla e a sigla estiver errado, em alguns casos já aconteceu da questão estar correta, porque o CESP simplesmente ignorou isso aí, tá bom? Então não se preocupem com o que está entre parênteses via de regra. O RTP provê funções de transporte fim a fim para transmissão de dados, como áudio e vídeo, em tempo real. Certo ou errado? Certo, é exatamente isso. O RTP é o burro de carga, é ele que leva ali o áudio e o vídeo nas costas. Além disso, transporta dados via unicast, correto, multicast, e aí? Exatamente, é isso aí, aquele caso de quando um cara, ele está falando para várias pessoas. E broadcast, aqui já ficou meio esquisito, né? Mas dá para aceitar, se a gente pensar numa rede local e tal, mesmo assim fica difícil, mas dá para aceitar. Vamos continuando. Bem como garante reserva de banda com qualidade de serviço para aplicações em tempo real. Certo ou errado? Errado, pessoal. Tudo que falar que o CIP, que o H323, que o RTP garante qualidade de serviço, não garante. Não garante. Tá? Por quê? Porque eles rodam sobre uma rede comutada por pacote, que consequentemente é uma rede baseada no melhor esforço. Melhor esforço é aquela coisa. Eu vou tentar fazer o meu melhor possível. Se eu não conseguir, meu amigo, paciência. Tá bom? Então, item 4 está errado.